rever com os irmãos uma profecia que nós recebemos essa semana. Essa não foi a primeira vez que foi falado sobre aquela besta que estava na beira do mar, dentro da água, e ela pegava aqueles peixes brancos e ela mordia a barriga dos peixes. Ela mordia a barriga daqueles peixes brancos e soltava. Aí pegava, mordia e soltava. E ela matava muitos peixes. Muitos, mas muitos peixes. Então, nós vimos essa semana, quando o profeta do Senhor nos falou que o mar ali representa as nações, todas as nações do planeta Terra. Então, ali mostra que aquela besta, ela vai matar peixes de todas as nações. Mas ele também mostrou que os peixes brancos representam um padrão de santidade que aqueles que ficaram, aqueles que perderam o arrebatamento, aqueles que caíram para a próxima dispensação, para eles conseguir chegarem a ser um vencedor, o único caminho é a morte. A morte é o único caminho para eles. Naquele período, a morte é a vitória deles. A morte é o triunfo deles. Nós estamos muito claros que o arrebatamento que vai acontecer a qualquer minuto, ele vai dar para os vencedores a oportunidade de não conhecer a morte. Mas os que ficarem, a morte é o único caminho. Então, naquela visão que os profetas trouxeram para nós, e eles mencionaram que aquela besta, o anticristo, vai receber toda a autoridade, todo o poder de Satanás, e que ela vai exercer autoridade. Ela vai receber e vai exercer o seu poder contra os santos, contra aqueles que ficarem, tanto aqueles que perderam o arrebatamento e como os judeus. E ele mostrou uma cena assustadora para nós. Eu não sei se vocês viram aquela profecia, mas eu fiquei assustado. Não foi a primeira vez que foi falado, o Senhor voltou a falar novamente. Nós estamos a um passo do arrebatamento. E ele mostrou também o que o anticristo, em realidade, ele vai fazer com aqueles que perderam o arrebatamento. E algo que eu não sabia, que me chocou profundamente. Eles disseram que todo o tipo de sofrimento que Deus Pai viu o seu filho Jesus passar, aqueles que ficarem vão precisar passar esse tipo de sofrimento. E eu não tinha noção daquilo. Então eles falaram, por favor, se vocês querem abrir suas Bíblias, Zacarias capítulo 11. Zacarias, esse é um livro importantíssimo para nós. Os profetas sempre estão nos trazendo nesse livro, porque contém revelações importantes para esses dias que nós estamos passando na igreja. Zacarias capítulo 11, o versículo de número 12 e o versículo 13. Eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Passaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço
em que foi avaliado por eles, em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Agora, Mateus 26, 14. Abra comigo, por favor. Mateus, capítulo 26, versículo de número 14 e o versículo 15. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregá-lo. Então os profetas nos mostraram que aqueles que ficarem, o primeiro item que vai acontecer com eles é que eles vão ser traídos. Não apenas traídos pelo anticristo. O anticristo, ele é o homem do engano, ele é o homem da traição. Mas os que ficarem, o Senhor vai permitir que eles sejam traídos por pessoas que estão próximas deles. Os que ficarem vão ser traídos por amigos, por causa de uma comida, por causa de uma segurança falsa que não existe. Naquele período, a traição, ela vai reinar entre todos. Hoje, essa traição, ela já existe. Esse espírito já está entre todos os filhos de Deus, mas naqueles dias isso vai ser intensificado. Não vai haver sequer pessoas confiáveis. Todos vão buscar os seus próprios interesses. E também Mateus 24 diz que o amor se esfriará. Começa agora. Nós vemos como que o amor entre os filhos de Deus, por causa desse espírito, se esfriou. Mas naqueles dias, vai ser cada um por si. A traição vai acontecer, assim como o Senhor passou pela traição. Todos que ficarem também vão passar. Um segundo item que Jesus passou, eu não vou ler os versículos porque isso é apenas uma introdução, mas toda aquela perseguição que marcou o período que Jesus Cristo pregou o evangelho, o período do seu ministério, aquela perseguição dos escribas, dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Eles comandavam a nação. Eles estavam à frente da nação. E eles foram os que colocaram a nação de Israel contra Jesus. Eles conseguiram pôr toda a nação contra o Messias, aquele que veio para salvá-los. Então, o espírito de engano, para aqueles que ficarem, eles vão receber um grande, nós podemos dizer assim, perseguição contra, principalmente, dos próprios cristãos. Mas como? Os próprios cristãos que ficarem vão perseguir os cristãos. Não vai ter confiança. Hoje já existe no nosso meio cristãos que estão envolvidos com homossexualismo, com todas essas coisas. E muitos já são pastores, são líderes. Já se identificaram como soldados do anticristo. E esse número de pessoas está aumentando. E vai aumentar, aumentar e aumentar. Quando o arrebatamento se for, essas pessoas, elas vão se aliar rapidamente ao discurso daquele político. Vão se aliar rapidamente às promessas daquele político.
E aqueles outros que ficaram vão ser duramente perseguidos. De acordo com a profecia que recebemos, a perseverança deles vai conduzi-los até a morte. Aqueles que suportarem. Nós vimos, depois do arrebatamento, aquele cristão que escapar de um grande terremoto, ele escapou. Mas em seguida vem um tsunami. Se ele conseguir escapar do tsunami também, em seguida as estrelas, muitas estrelas dos céus vão cair na terra. Se ele conseguir escapar das estrelas, aí vem os gafanhotos, 4 meses, gafanhotos gigantes. Se ele conseguir escapar dos gafanhotos, aí vem a fome. Se ele conseguir escapar da fome, depois vem a falta de água. Se ele conseguir escapar da falta de água, depois vem as guerras civis. Em todas as nações, se ele conseguir escapar das guerras civis. Depois vem a insegurança. Ele não tem mais segurança. As pessoas saem na rua para matar, para roubar, para saquear, porque o mundo daquela época não vai ter lei. Não vai ter segurança. Então, se ele ir escapando, vai chegar um momento, ele escapou disso, ele é capturado. E é levado para aquelas mordidas que os profetas viram a besta dando nos peixes. Porque além do período da ira de Deus, que virá sobre o que eu falei, virá também as prisões que vão ser promovidas pelo anticristo. Vale a pena dizer que ele é um instrumento liberado por Deus. Vamos falar disso daqui a pouco. Então, nessa introdução, eu gostaria apenas de revisar com os santos essa profecia, que foi nos trazida essa semana com uma palavra muito poderosa. Irmãos, eu fiquei em choque, acabado, humilhado, abatido. Eu creio que todos que ouviram ficaram também. Porque os profetas voltam a dizer: não ultrapassem a linha vermelha. Vocês não podem cair naquela dispensação. Vocês não podem ir para aquela dispensação. Lá a coisa vai ser pesada. Lá a coisa vai ser feia. Lá não existe a graça. Lá não existe a misericórdia. Não existe. É somente juízos, juízos e juízos. Então, nessa introdução, eu estou rogando a todos que estão nessa sala, aqueles que estão pelas nossas redes sociais, vamos seguir em profundo temor. Foi difícil para nós encontrar o caminho. Muito difícil. Foram anos na nossa vida cristã. Senhor, o que faço? Aonde está o lugar que eu posso me arrepender? Senhor, eu quero identificar a boca pela qual o Senhor está falando. Senhor, eu preciso de mais santidade. Quem está ensinando? Aonde o Senhor está falando? Eu preciso ir para lá. Senhor, eu não quero mais esse evangelho terreno. Eu não quero mais as promessas terrenas. Eu estou vendo muita brincadeira onde eu estou, Senhor. Eu não estou vendo uma seriedade. Eu estou vendo corrupção, pecado. E eu não estou sendo ajudado. Por favor, aonde está? Irmãos, eu creio que você talvez tenha feito uma oração semelhante. E o Senhor nos trouxe exatamente para o lugar. Alguém que foi enviado diretamente dos céus para nos preparar. Nos preparar para Cristo. Nos preparar para o arrebatamento.
Eles são apenas os mensageiros prometidos na Bíblia Sagrada. A Bíblia falou que eles viriam. A Bíblia falou. Então, no tempo certo, eles chegaram. E eles estão aqui preparando a igreja para Cristo. O Espírito Santo foi liberado de uma maneira intensificada para nos ajudar a nos arrepender e também para nos santificar cada vez mais. Aquebrantando o nosso coração, aquebrantando o nosso viver, nos ajudando a usar pano de saco, a ir para a rua, a nos arrepender em nossas casas, nos tornando um povo diferente, elevando o padrão de santidade do nosso viver. Muitos, eles recusam, eles se afastam. O padrão do viver dos santos desse ministério se torna um problema para muitos. Alguém pode dizer, mas para você participar do arrebatamento, você não precisa usar pano de saco. Você não precisa orar de pano de saco na sua casa. Tampouco ir para a rua. De pano de saco na rua, é muita humilhação. Eu não quero. Não precisa disso. Você vai para lá orar pela sua cidade, pelo seu estado, pela sua nação. Não precisa. Não há necessidade. Você pode ser um vencedor sem fazer isso. Você pode participar do arrebatamento sem fazer isso. Então, o padrão de vida que o Senhor trouxe para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, incomoda quem está nas trevas. Mas você já não está mais fazendo o que você fazia antes. Você mentia, agora você não está mentindo mais. Você brincava tanto, agora você não brinca mais. Você vivia na carne, agora você não vive mais. Até a maneira de você se vestir mudou. O que está acontecendo? Você não era assim. Nos grupos de WhatsApp que você estava, a gente brincava, mandava vídeos para você, você gostava, você dava risada, você enviava outros vídeos para nós. E agora você não faz nada disso. Você virou uma pessoa chata. Não, você agora não tem comunicação conosco. Você mudou muito. Você não gosta de ir nos ambientes que nós vamos. Você está diferente. Nós não gostamos de você assim. Nós queríamos que você voltasse a ser o que você era antes. Você era tão amável. Você brincava conosco. A gente era tão feliz. O seu viver incomoda. Até os irmãos. Não são pessoas lá de longe, são quem estava próximo de você. Incomoda muito. A maneira de você conversar, a maneira de você falar, a maneira de você se vestir, a maneira de você se relacionar nas suas redes sociais incomoda muito. Havia muitas fotos suas, você em uma festa, em um restaurante, aquelas fotos você tão feliz, com amigos, na sua casa, e hoje não tem mais nada. Você gosta de colocar fotos, você de pano de saco, você chorando, você se humilhando, não tem mais aquelas fotos. Então as pessoas perguntam, o que está acontecendo? É esse povo que o Senhor está preparando por meio dos 2 profetas da eternidade que estão na terra. Esse povo que o Senhor encontrou. O Senhor encontrou um povo que está dando valor na morte de Jesus Cristo. Um povo que está decidido a seguir Jesus. Um povo que está decidido a se tornar uma escória desse mundo. Não para os de fora, mas para os cristãos que estão nessa terra, por causa do amor ao Senhor Jesus. Eles decidiram a não viver como qualquer cristão. Eles aceitaram a porta estreita, aceitaram
todas as repreensões que estão vindo de Deus e eles querem ser arrebatados. As raízes estão sendo cortadas dessa terra. Eles não têm atração por essa terra. Já não têm amor por essa terra. Os projetos que eles tinham a curto, médio e longo prazo terminou. Eles não estão dispostos a viver assim mais. Eles agora focaram na eternidade. Focaram no seu arrebatamento. Eles focaram de fato na Nova Jerusalém. E eles estão dispostos a ser repreendidos, a tomar a cruz, a crucificar a carne, as cobiças da carne, por causa do arrebatamento, por causa do amor que eles têm pelo Senhor. Eles honram o Senhor acima de todas as coisas. Eu creio que nessa introdução está bom. Vamos então abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 6. Nós não vamos ter como tratar de todos os selos, é muito conteúdo. Talvez o primeiro selo, vamos só revisar o que nos foi dado ontem. Apocalipse 6, o versículo de número 1. Mais uma vez, quero agradecer a presença dos senhores aqui no Zoom, nas redes sociais, muito obrigado. Eu vou ler o capítulo 6, eu vou ler na New King James primeiro, fala assim: observei, versículo 1, quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. São 7 selos dentro do último selo. Quando abre o último selo, tem 7 trombetas. Quando abre a última trombeta, tem 7 flagelos. Entende? 7 selos, 7 trombetas, 7 flagelos. E também tem 7 trovões, não vamos entrar nisso. Mas o conteúdo do último selo é 7 trombetas. O conteúdo da última trombeta são 7 flagelos. Em outras palavras, quando o arrebatamento ocorrer, então as coisas vão só piorando, somente piorando cada vez mais. E é bom nós estarmos claros. Quem vai comandar toda a destruição no planeta Terra são os 2 profetas do Senhor. Eles, no período que for profetizar, eles vão comandar todos os juízos de Deus. Nós vamos ver aqui ainda o capítulo 6. Em seguida, ouvi um dos seres viventes clamando com voz de trovão: vem. Versículo 2. Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhando um arco, e foi ortogado uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Eu estou lendo na New King James, essa tradução está muito boa para esse versículo. Então aqui esse cavaleiro, ele foi dado uma coroa para ele, e aqui é muito claro, e ele cavalgava de uma maneira rápida, como um vencedor, determinado a vencer. Então, no período que ele vai estar sobre a terra, ele vai vencer. Ele é um vencedor. Ele vai ter êxito em tudo o que ele fizer. Todos os seus projetos serão bem-sucedidos. Todos os seus pensamentos vai terminar em algo que vai encher os olhos do mundo, dos povos, das nações, dos políticos, e eu posso dizer até mesmo da maioria dos cristãos. Ele virá no poder do engano. Em muitas linhas teológicas, nós vimos que esse
primeiro selo, esse cavaleiro, cavalo branco, ele representa a pregação do evangelho. Em outras linhas, fala que ele é o próprio Jesus, porque um cavaleiro do cavalo branco, e o branco representa a pureza, santidade. Então, entende-se que ele está vindo como o próprio Jesus, ou como a personificação do evangelho. Porque aqui tem um arco, aqui tem uma coroa. Em algumas traduções fala que ele saiu vencendo e para vencer. Então entende-se que esse é um cavalo, é um cavaleiro que vem no aspecto positivo. Veja, ele está vindo antes. Ele é o primeiro. Ele abre quando esses selos foram abertos. É interessante isso. Eu gostaria de ler com os senhores um versículo que é muito importante para nós no livro. Vamos abrir no livro de Jeremias. Não, Ezequiel. Ezequiel, capítulo 2, o versículo 9 e o versículo 10. Jeremias, não, talvez eu não tenha tempo de falar dos cavalos. Ezequiel, capítulo 2, fala assim, eu vou seguir lendo na New King James. Ezequiel 2, o versículo 9 e o 10. Em seguida olhei e observei a mão de uma pessoa que se estendia na minha direção. E eis que ela trazia consigo um rolo de um livro escrito. Versículo 10. Então ele desenrolou o livro diante de mim, e em ambos os lados do rolo estavam registrados palavras de lamento, de pranto e muitos ais. Lamento, e ver quando o apóstolo João em seguida, nós temos a abertura dos selos. Ele nos mostrou que quando um profeta, ele falava a palavra de Deus, então era escrito, e ele, o que fazia? Aquela profecia, o profeta precisava fazer um rolo. E era colocado como um selo ali. E agora tinha que esperar o cumprimento daquela profecia para trazer autenticidade, para trazer credibilidade ao que o profeta falou. Ele profetizava, escrevia e fazia um rolo e guardava aquilo. Esperava o cumprimento. Todos os profetas do Velho Testamento, os profetas como Isaías, como Jeremias, ou como Ezequiel, ou todos, foi assim que eles faziam. Eles falavam da parte de Deus, registrava e fazia um pequeno rolo. Não havia livros naquela época, e era guardado. E alguns profetas, eles não chegaram a ver o cumprimento das suas profecias. Eram profecias que, em alguns casos, se cumpriram no seu tempo, mas a maioria delas não se cumpriram nos seus tempos. A profecia, por exemplo, dos 70 anos do exílio das duas tribos de Israel.
Jeremias profetizou e ele não viu o cumprimento dessa profecia. Ele não viu o tempo dos judeus voltarem. Mas Daniel viu. Então Daniel viu o cumprimento da profecia. Nesse caso aqui, quando o cordeiro abre um selo, já era uma profecia que tinha sido falada e agora está sendo aberta, foi guardada e agora nós temos a abertura dessa profecia. Então, de imediato, para se ter credibilidade sobre aquele que escreveu, para ele ter essa credibilidade, então, quando se quebra esses selos, o primeiro que vem é exatamente o cavalo branco. Então, para aqueles grupos teológicos que eles mencionam que esse primeiro cavalo é Jesus ou é a personificação do evangelho, na realidade, nós vimos que nos selos, nos rolos, não existe coisa boa. Só tem flagelos, ais, juízos, terror, pânico e morte. Então, a partir do capítulo 6 para frente, não tem nada bom. Não vamos achar algo, puxa, isso aqui é maravilhoso. Se formos estudar o Apocalipse, depois do arrebatamento da igreja, não tem coisas boas. Se você disser que o capítulo 6, esse primeiro cavaleiro, ele é do bem, ele é Jesus, ou ele é a pregação do evangelho, então quer dizer que os outros 3 é do mal, mas esse primeiro é do bem. Não existe nada bom nesses selos, flagelos, destruição. E um segundo item importante, não creia nessas profecias, nesses ensinamentos que trazem confusão para você. Ah, não, mas eu estudei que esse aqui é Jesus. Eu estudei que isso aqui é a pregação do evangelho. Eu vou dizer para vocês, os personagens desse livro de Apocalipse, eles estão na Terra. E eles são os únicos que podem interpretar esse livro adequadamente, porque eles fazem parte desse livro. Isso aqui não é uma revelação de um homem, de um teólogo. Isso aqui é a revelação dos personagens do livro, que estão abrindo para nós, sem nenhum fermento, sem nenhuma adulteração, sem nenhuma manipulação. Eles simplesmente estão dizendo: o Pai o levou até os céus e ele participou da abertura desses selos. E eles estão dizendo: esse primeiro cavaleiro, ele não é uma pessoa, mas ele é o engano. Ele é o espírito do engano. Ele é a apostasia. Ele foi liberado primeiro. Ele saiu primeiro. Pensa, irmãos, em 2004, quando o Senhor trouxe para a terra, quando o profeta Elias não é verdade?
Preciosos irmãos, todos estão me escutando? Amém, obrigado. Tivemos um pequeno problema com a nossa internet. Amanhã nós vamos estar mudando de casa, orem por nós. Vamos passar o dia nos mudando. Como a nossa casa é um trailer, é só conectar num carro, numa caminhonete e puxar para qualquer lugar. Então, temos esse privilégio de nos mudarmos. Então, acredito que a internet já começou a falhar aqui. Mas essa semana ainda nós já vamos estar em uma outra casa, a internet vai estar melhor. Ele virá quando os profetas do Senhor chegaram, e o Senhor os levou alguns anos depois, para que eles abrissem, para que eles vissem a abertura desses selos. E eles estavam nos céus e viram. Esse primeiro cavaleiro foi liberado por um daqueles seres viventes e parou na frente deles. Então, quando começa o ministério do profeta Elias, rapidamente esse espírito saiu por todo o planeta Terra. Rapidamente. O ministério do profeta Elias começa no Quênia. E ele trouxe a mensagem do arrependimento. A mensagem da santidade. Uma mensagem extremamente pesada. Mas o engano saiu na frente rápido. Vocês que são cristãos há mais tempo sabem que a partir de 2004, aquelas igrejas mais conservadoras, aquelas igrejas mais duras, elas começaram a ceder. As divisões aumentou demais a partir de 2004. Aquele padrão de santidade desmontou a partir de 2004. Começou a entrar mais forte, de maneira mais forte, mais agressiva, o evangelho da prosperidade, do dinheiro, do negócio. O pecado avançou mais a partir de 2004, porque esse engano, como apostasia, entrou. Naquela época, para trás, se falava muito do inferno. Se você cair em pecados, se você fracassar, você vai para o inferno. Mas chegou um evangelho fácil, um evangelho que já não repreendia mais o pecado, um evangelho que já não falava mais de um juízo, um evangelho que já não cobrava mais a santidade, o evangelho de portas abertas. Nós precisamos evangelizar as nossas nações, nós temos que se fazer de tolo, nós temos que não ser duros. Se nós formos duros, as ovelhas não vão vir. Nós temos que deixar eles vir como eles estão. Depois eles podem ficar aqui como eles estão. E o pecado foi entrando. Daqui a pouco os cristãos já começaram a ir para o carnaval, para dançar o carnaval. Não, nós vamos lá. Alguns começaram a dizer, a gente fica aqui preso 3 dias, 4 dias, em algumas conferências. Não, mas nós temos que ir para lá. Nós temos que pregar o evangelho lá. E aqueles que ficavam presos em alguma conferência também ficavam no pecado. E as facilitações do pecado foi entrando. O engano se propagou a partir de 2004. O evangelho fácil se propagou. Mas, ao mesmo tempo, foram se levantando novos líderes. Eles surgiam do nada, com mensagens bonitas, mensagens de prosperidade, do evangelho terreno, o evangelho doce. Eles se envolveram com a política, entraram forte na política, se aprofundaram na política, perderam credibilidade. E surgiu naquela época os grandes cantores gospel. Surgiram os grandes, não só em um país, mas em todos os países. Eles vieram de todos os lados, com os hinos bonitos, os hinos maravilhosos, para fazer chorar, para fazer a pessoa chorar.
mas hinos que ajudam as pessoas a viver na carne. Os hinos macumbaria na sua vida. Aí uma macumbaria faz a mas ninguém falou do pecado. Ninguém falou que você precisa se arrepender. Fizeram uma campanha para te ajudar, para você estar bem na terra, para você ganhar as coisas na terra, para você estar desamarrado de demônios, mas ninguém disse, você tem que se arrepender para você ir para o céu, que você está carregado de pecado. E ali veio o dinheiro, você teve que deixar ali os seus votos, o seu dinheiro. Esse evangelho, irmãos, eu quero que vocês saibam, eu preguei esse evangelho. Eu aprendi e eu preguei. Aqueles melhorzinhos que pegaram um pouco de conhecimento a partir de 2004, se agarraram naquele pouquinho de conhecimento, tentando restaurar algumas verdades novas, mas caíram também na parte da prosperidade. Caíram também na corrupção. Caíram também no engano. E muitos não perceberam, mas terminaram formando grandes quadrilhas dentro das igrejas, que terminaram saqueando os filhos de Deus, tornando os filhos de Deus um negócio. E uma vacina muito forte para proteger naquele aspecto, olha, nós vamos proteger as nossas ovelhas. Então, qualquer evangelho que chega, o ataque é frontal. Você é atacado. A sua conduta é atacada. O que você prega é atacado. Quando o profeta Elias chegou, até hoje, ataques ao profeta Elias e ataque àqueles que crêem no que está sendo falado. Aqueles que creem que eles vieram para preparar a igreja para o arrebatamento. Todos são atacados. E não é pelos de fora, são por irmãos. Então, dentro desse primeiro selo, há um engano, há uma perversão. E veio da parte do Senhor. O Senhor permitiu isso. Você se lembra a época de Adão? Adão caiu. E por meio daquele pecado, todos nós fomos afetados. Ele era uma semente e todos que estavam dentro dele já nasceram com um problema. Problema sério. Mas na época de Noé, toda aquela multidão, como eles não creram? Havia ali também um espírito de engano que fez com que eles não crescem. E os genros de Ló não creram. Não é possível. Nem os genros creram. Não é possível. Então, esse espírito de engano, agora no final, ele veio com mais força. E nós precisamos estar claros. No aspecto subjetivo, nós temos que seguir nos arrependendo. Porque o que está à nossa frente não são demônios que saem com a oração. É espírito de engano
vindo da parte de Deus. Esse cavalo e o seu cavaleiro, eles saíram dos céus. Isso quer dizer que Deus chegou o momento que ele vai separar o trigo do joio. Ele vai determinar quem entra e quem não entra. Ele vai usar de misericórdia com quem ele quer. E ele vai endurecer os corações de quem ele quer. Nós não somos merecedores de estarmos aqui. Realmente, esse espírito de engano que trouxe um falso evangelho, que trouxe um falso Cristo, o Cristo de Hollywood, aquele que você vê nos filmes. Irmãos, de certa maneira, nós fomos contaminados com isso. Por muito tempo, nós achamos que esses filmes, que maravilha, está falando de Jesus. Mas, quando nós, depois de assistirmos um filme daquele, nós dobrávamos o joelho para orar. Então aparecia na nossa mente a mensagem daquele ator, que era o Jesus do filme. A nossa mente aparecia aquela imagem. E nós não percebíamos. Então nós estamos tentando orar para um Jesus verdadeiro, mas o que vem na nossa mente é aquele lixo que comemos. Está ali na nossa mente. Está bloqueando as nossas orações. Bloqueando as orações dos nossos filhos. Nós passamos a crer em um Jesus visível. Irmãos, essa apostasia ela foi trabalhando na mente dos filhos de Deus por muitos dias, muitos meses, muitos anos, até chegar no que chegou hoje. Achará Deus, porventura, fé na terra? Nós fomos sendo destruídos pouco a pouco. E as coisas foram ficando fáceis para os cristãos. Não, mas isso aqui não é pecado, podemos fazer. Não. Isso. Tem que pôr a internet, então. Ou não. Estão me ouvindo? Amém. Muito obrigado. Amém. Glórias a Deus. Os senhores estão me ouvindo? Amém. Então, nesse momento, eu troquei aqui com o meu computador, coloquei o meu celular. Eu acredito que agora não vamos ter mais problemas. Nesses dias, o que nós estamos vendo, nesse primeiro selo,
é uma ação dura contra os valores bíblicos, contra os valores familiares. Nós, de uma maneira ou outra, como pastores que tivemos um tempo na apostasia, como eu me considero um dos grandes apóstatas do passado. Eu me considero alguém que ensinou um evangelho errado. Eu dei muitos conselhos. As pessoas chegavam e perguntavam se isso era pecado. Quantas vezes eu disse, não, isso não é pecado. E hoje eu vejo, eu matei muita gente. Quantas vezes, em 25 anos de ministério, me tornei um político. Aquele pastor político que não fala a verdade, que carrega um evangelho podre, um evangelho que precisa de membros. Se você for verdadeiro, você vai perder as pessoas. Então, se torna um político, manipulador, que se envolve na vida das pessoas, interfere na vida das pessoas, e que de uma maneira ou outra acaba controlando as pessoas. É um espírito que controla, é um espírito de engano muito forte. Eu digo para vocês, preciosos irmãos, com grande temor, eu estive lá. Eu sei o que eu estou falando. Eu fui um grande apóstata. Eu fui um grande apóstata. Hoje eu olho para trás e eu choro de pano de saco. Senhor, o que eu fiz? Quantos filhos de Deus eu matei? Estão lá na apostasia achando que estão fazendo certo. Cada um deles que morre. Então, a família olha e diz, está no céu. Morreu, mas foi um bom cristão e está no céu. Então, até esse conceito de ir para os céus ficou banalizado. Só do fato de você ser um cristão, isso não garantiza que você vai para o céu. Mas, como a palavra inferno, ela foi banida das pregações por causa desse espírito, como a palavra temor foi banida. Então as pessoas, elas não pensam nisso. Elas não creem que se ela morrer, ela vai para o inferno. Os grandes mestres, eles ensinaram que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu preguei esse evangelho. Que Deus é obrigado a levar uma pessoa cheia de pecado para os céus. Porque Jesus morreu. Agora Deus se obriga a levar um pecador carregado de pecado para o céu. Alguém que não precisou se arrepender. É era da graça. Ou outros disseram, se por acaso você morrer em pecado, você vai para 1000 anos nas trevas exterior. Depois que você pagar o preço, fora, agora você vai para Nova Jerusalém. Então todos os estudos abriu uma porta para o pecado permanecer. Facilitou o pecado. Queimou o inferno. Queimou a conduta. Queimou a dignidade. E principalmente o temor de Deus. Esse primeiro cavalo, ele saiu como um vencedor. Ele é um vencedor agora. Porque se os senhores olhar o evangelho a nível mundial, nós vamos ver que esse primeiro cavalo, ele já obteve êxito. Entre os cristãos, já há situações irreversíveis. Não há como reverter mais.
Nós olhamos e vemos os líderes com um coração totalmente endurecido, um coração duro. É difícil olhar para aqueles 3 pastores de Israel. Quando você vai no livro de Zacarias, você vê o Senhor repreendendo aqueles 3 pastores. O Senhor disse: eu vou matá-los. Então, quando você chega no Novo Testamento, ali nós temos o escriba, nós temos o sacerdote e nós temos o sumo sacerdote. Eram os 3 pastores. Eram eles quem comandava a nação de Israel. Os escribas eram os homens inteligentes, eram os estudiosos, era o pastor de Israel. De toda a nação de Israel, os escribas eram o primeiro pastor. Mas quando você vinha para o sacerdote, ele era o segundo pastor. Era ele quem cuidava dos serviços do templo. Era ele quem cuidava das festas. Era ele quem cuidava de tudo que acontecia no templo relacionado à lei. Ele cuidava de todos esses detalhes. O sacerdote era o segundo pastor. Mas o terceiro era o sumo sacerdote. Ele era o grande administrador. Ele estava na posição do Papa. Ele era o homem, o grande político. No seu cargo de 2 anos, ele era o Papa. Ele era reconhecido. Então, todos não podiam chegar a esse pastor, porque ele era o homem. Ele era o representante de Deus na terra. E esses 3 homens, o escriba, o sacerdote e o sumo sacerdote, eles tinham a palavra. Eles tinham a revelação. Quando os reis vieram em Mateus 2, eles chegaram até o palácio de Herodes e eles perguntaram: olha, nós seguimos a estrela e nós viemos perguntar aonde o Messias nasceu. Qual o lugar que ele nasceu? Porque nós vimos a sua estrela. O rei Herodes não era nenhum pastor, mas ele mandou chamar o primeiro pastor, os escribas. E eles vieram e abriram as escrituras e falaram com precisão aonde o Messias ia nascer. A cidade, que realmente era verídico, aquela profecia. Mas eles, como pastor, eles não foram lá. Eles não seguiram. Os homens que não eram judeus creram, mas aqueles pastores já estavam cheios de apostasia. Quando os anjos do Senhor, eles visitam aqueles pastores de ovelhas que apacentavam os seus rebanhos fora dos muros de Jerusalém. E aqueles pastores eram levitas. Os profetas nos falaram que eram levitas. Eles cuidavam das ovelhas que iam ser oferecidas como holocausto naquelas festas, principalmente a festa da Páscoa. Os anjos vieram até a eles. Os anjos falaram aonde a criança estava. Os anjos deram detalhes. E eles viram milhares e milhares de anjos fazendo festa nos céus. Eles ficaram chocados. Eles receberam uma visitação de Deus. Eram levitas. E eles correram. Foram exatamente aonde os anjos falaram. Eles correram lá. Eles viram a criança. Eles celebraram o nascimento daquela criança. Agora eles sabem que aquela criança é o Messias. Eles sabem que aquele bebê é o Messias. Aquele prometido que viria. Eles sabem. E o que eles fizeram?
Depois que eles saíram dali, vocês creem que aqueles pastores não contaram para ninguém? Vocês creem que eles não falaram para os escribas? Vocês creem que eles não falaram para os sacerdotes? Vocês creem que eles não falaram para o sumo sacerdote? Uma visitação de anjos. Muitos pastores, talvez tinha 20, 30 pastores levitas envolvidos com o templo, que tinham acesso ao sacerdote, tinham acesso ao templo. Vocês não falaram nada, que o Messias nasceu, que os anjos avisaram. Falaram, irmãos. Mas aquele espírito de apostasia não permitiu eles crerem. Não permitiu. Ninguém foi lá. Com exceção depois daquela perseguição que o rei Herodes estabeleceu. O rei Herodes, para matar as crianças. Agora se passa 30 anos, Jesus começa o seu ministério. Será que não tinha nenhum daqueles levitas vivos 30 anos depois? Quando Jesus começou o seu ministério, ele dizer, ele é o Messias, porque há 30 anos atrás, aqueles anjos nos visitou, e nós fomos à casa, nós vimos a criança. Irmãos, vocês creem que aqueles pastores, eles só foram uma vez na casa do Messias? Eles estavam assustados com os anjos. Os anjos não apareciam todos os dias. Foi uma aparição única. Provavelmente eles voltaram muitas vezes lá para visitar o Messias, para visitar aquela criança. Vocês entendem? O que é que está acontecendo hoje? O engano é generalizado. Eles não conseguem ver os profetas. Aqueles que a Bíblia disse que viria. O engano é muito forte. Eles vão cair nas mãos do anticristo. Irmãos, olha o engano. O anticristo estabeleceu algo para ele. Hoje é só o espírito do falso profeta e o espírito do anticristo. Essas duas pessoas ainda não se manifestou. Entendem? Mas o espírito deles já estão trabalhando. Os dois profetas do Senhor já estão na terra, mas eles estão combatendo o espírito do anticristo, o espírito do falso profeta, que já estão trabalhando. Entende? Agora, quando o Espírito Santo levar a igreja, então, os profetas falaram que há alguém que está detendo a manifestação do anticristo. E eles disseram, para se deter a manifestação, tem que ser muito poderoso. O Espírito Santo é muito poderoso. Ele está detendo essa manifestação. É muito poderoso isso. É muito chocante. Alguém está detendo. Olha o poder do Espírito Santo. Mas quando eles repetiram muitas vezes, quando a igreja sair, aquele que está detendo, aquele que tem a casa na terra, esses santos restaurados, que realmente passaram a viver uma vida crucificada, eles são a casa de Deus. E quando essa casa sair, então o anticristo tem que se manifestar. Vai se manifestar. E eles disseram que o Espírito Santo vai atuar como no Velho Testamento. O Espírito Santo atuava nos profetas. O Espírito Santo vai atuar neles por causa da segunda parte da missão. E nós não queremos estar aqui. Eu não consegui falar muita coisa. Eu não consegui entrar nos versículos que eu tinha marcado. E eu sinto que eu já falei demais.
Mas há uma coisa que eu preciso falar. Nós temos que nos arrepender. Você que está nessa sala, do Zoom, nas redes sociais, o arrependimento é ele que vai garantir para nós a nossa saída da terra. Nós sempre nesse ministério vamos falar de arrependimento. Você vai dizer, mas vamos falar de novo. Vamos. Mas de novo, vamos. Eles estão falando da carne, de novo. Vamos. Eles estão falando da cruz. Vamos falar. Eles estão falando de santidade. Vamos falar. Ah, mas eles não têm outra mensagem. Eles são pregadores de uma só mensagem. Somos. De uma não, de mais. Arrependimento, a cruz, a santidade, a justiça. É mais de uma. Mas nós vamos trilhar esse mesmo evangelho. Nós não vamos sair desse evangelho. Eu falei para vocês, eu estava no Quênia, e no momento da celebração, nós estávamos ali, depois que nós recebemos já a unção, a nossa elevação. Então agora, os profetas do Senhor nos chamaram para entregar uma Bíblia. Irmãos, essa Bíblia aqui, quando eu me aproximei para pegar das mãos deles, e eles falaram assim, prega a verdade. Oh, que chocante. É muito assustador. Você sabe o que é pregar a verdade? É simplesmente repetir o que está sendo falado. Nós não precisamos inventar nada. A missão é deles. Eles foram enviados para a terra para restaurar Cristo em nós. E a maneira de se restaurar Cristo no meio dessa apostasia é o arrependimento. Irmãos, alguém que está numa fase terminal do câncer, está com câncer em fase terminal. Se ele descobre que há um remédio, que se ele tomar, ele vai ser curado, ele vai tomar. Ele não está preocupado se vai doer, se não vai, ele quer tomar. Quando o Senhor nos trouxe para esse ministério, e nós percebemos que foi Deus que nos trouxe, e que se nós fizermos tudo conforme está nos sendo ensinado, nós vamos ser arrebatados. Irmãos, nós decidimos. Nós não vamos abrir mão. Nós vamos fazer. Então, pregar a verdade. Fale dessa mensagem. Não tenha medo. Mas vai ficar pouca gente. Fale a verdade. Mas as pessoas vão falar mal de mim. Fale a verdade. Mas eu vou ser perseguido. Fale a verdade. Mas eu vou ficar sozinho, a minha família. Fale a verdade. A palavra de Deus. Todos os cristãos têm essa palavra nas mãos. Mas quantos estão falando a verdade? Nós temos agora a verdade. O Senhor deu para nós. Ele restaurou essa verdade nesse ministério. Não vamos abrir mão. O engano está aí. Eu só quero chamar a atenção dos senhores. Não é tempo de sermos envolvidos com nada da apostasia. Não crê que a mensagem daquele líder vai te ajudar. Não crê que o livro daquele outro líder vai te ajudar. Não crê que o estudo no YouTube ou Facebook daquele outro líder vai te ajudar. Ao contrário, quando os senhores entram nisso, a unção vai diminuindo na sua vida.
Cada vez a unção diminui mais. E os senhores não entendem por quê? Que muitos têm fruto e eu não tenho. Por que que eu não consigo avançar e os outros estão avançando? A unção vai saindo. Ela vai diminuindo. Nesse santo ministério, debaixo da nuvem de Deus, nós precisamos seguir uma só voz. Não confie em estudos da apostasia. Está tudo destruído, tudo corrompido. Não busque ajuda ali. Não busque orientação ali. Não há. Somente quem quer uma porta larga ou falar bonito, não está feliz com a mensagem, vai buscar coisas novas. A nossa carne, ela gosta de buscar coisas novas. A nossa carne gosta de novidades. Isso é perigoso. Não deixe a carne te confundir. Não deixe a carne falar. Não há tempo. Nós não podemos errar mais. Nós não podemos fracassar mais. A nossa carne deve ser eliminada. O espírito do engano está aí. E de uma maneira ou outra, a nossa carne vai querer parte disso. Eu posso até sair, mas há coisas em mim que não saiu. Nós temos que tomar muito cuidado. A carne, ela é cheia de traições. A carne pode nos levar a ficar. A carne pode nos levar a ser amarrados. A carne pode nos levar a ser destruídos. Por favor, eu rogo aos senhores, eu rogo às senhoras, não se envolva com nada da apostasia. Ah, mas esse ministério é muito exclusivista. Nós estamos rogando aos senhores. O que está em jogo aqui não é um grupo cristão, é a sua eternidade. Nós precisamos fazer muito bem a tarefa de casa, começando com arrependimento. Arrependimentos profundos. Não faça seus arrependimentos superficiais, faça profundos. Arrependimento com lágrimas. Faça o seu arrependimento nos 4 níveis. O primeiro nível, reconheça que nós caímos em Adão. Você precisa reconhecer que nós nascemos em Adão caído. Esse é o primeiro nível do arrependimento. O segundo, os senhores necessitam perceber que nós pecamos, que nós somos pecaminosos. Temos que nos arrepender, não ficar no primeiro nível de Adão. Senhor, eu nasci em Adão, eu caí em Adão, me perdoa. Ó, Senhor, esse é o primeiro nível. Mas o segundo é reconhecer, é ganhar uma visão de si mesmo, que eu agora sou um pecador, que eu peco, por isso eu tenho que me arrepender. O terceiro nível está relacionado com a justificação, a autojustificação. Esse é o terceiro nível do pecado, porque nós passamos a confiar em nós mesmos, na nossa justiça própria. Esse nível é terrível, porque muitos não creem que a justiça dele é a justiça de Jó. É o primeiro estágio de Jó. É fazer as coisas da religião. É aquela árvore do conhecimento do capítulo 1 e 2 de Jó. Ele comia da árvore do conhecimento. Por isso que o terceiro nível está relacionado com a justificação. Temos que cuidar. E o quarto nível, Deus é santo. Isaías 6. Deus é santo 3 vezes. Santo, santo, santo. E Isaías viu, eu sou um imundo, um impuro. Os meus olhos viram Deus. Eu preciso, no quarto nível, reconhecer que eu sou o pior. Entende? Por causa da santidade de Deus. Eu não sou digno. Eu não posso entrar nessa santidade. Olha para mim, meu Deus.
Então, esse último nível do arrependimento mostra quem Deus é e quem somos nós. Devemos entrar nesse arrependimento profundo, nesse último nível, porque nós estamos indo para os céus. Nós vamos para os céus, mas nós temos que reconhecer hoje que ainda somos imundos, impuros, não somos dignos dessa santidade, não somos dignos de receber esse novo corpo, não somos dignos dos céus. Deus é santo, eu ainda não sou. Entende? Esse nível do arrependimento é importante. Nesse ministério, nós precisamos continuar nos arrependendo. Nós temos que sair da apostasia, sair de todo engano. Temos que nos manter santos. A nossa casa tem que se manter santa, separado. É possível. Nós podemos ser santos. Nós podemos entrar em Cristo, que cumpriu a justiça de Deus. E no segundo estágio, como eu faço? Como eu faço para reconhecer que eu sou um pecador? Eu preciso da cruz. Quando eu entro na cruz, quando eu tomo a cruz, eu entro na justiça de Deus. Eu entro em Cristo. Eu entro na vida. Eu entro no novo homem. Aleluia! Então eu devo agora entrar nos 4 níveis de arrependimento. Com a cara no pó, pano de saco. E o Senhor vai vir por mim. O Senhor vai vir por nós. O Senhor virá. Nós podemos, irmãos, no momento do arrebatamento, se nós estivermos nos arrependendo, nós vamos subir. Talvez não vamos ter tantos galardões, mas nós vamos subir. Trate o arrependimento como um grande tesouro. Vamos elevar nosso padrão de justiça cada vez mais. Assim nós vamos fugir desse espírito maligno. Ele já está. Ele vive. Ele está enganando. E ele tem autoridade para isso. Ele veio liberado diretamente de Deus. É agora que Deus está separando. É agora que Deus está santificando. A um passo da nossa frente é um grande juízo. A um passo. Nós temos tudo para sair disso. Nós temos tudo para avançar. Nós temos tudo para fugir. Está nas tuas mãos. Não abra mão. Está nas tuas mãos. Não abra mão. Por favor, não abra mão. Nós vamos entrar. Nós vamos participar. Oh, irmãos. Aquela besta matando aqueles peixes. Sem dó. Sem misericórdia. Ser um vencedor ali. Não. Eu não quero isso, não. Nem você. Nós não queremos isso. Não vamos entrar naquela dispensação. Não vamos entrar naquele tempo. Não vamos entrar. Nós queremos hoje. Queremos hoje. E vamos pagar o preço que for para nossa carne morrer, o nosso ego morrer. Vamos seguir nos arrependendo. Eu gostaria de conduzi-los em oração agora. Todos os santos que estão na sala, por favor, se você quer se ajoelhar, eu quero fazer oração. O nosso tempo acabou. The time is over. O tempo acabou. Nós temos o sentinela, aquele sentinela que tem recebido da eternidade e está trazendo para nós. Está nos instruindo. Está dizendo, não entra por aqui. Aqui não. Vai dar problema. Vem por aqui. Faça isso. O pai mandou vocês fazer assim. O filho quer que vocês façam assim.
Quando vocês forem glorificados, vocês vão receber o mesmo corpo que Jesus recebeu. Então, o sentinela está trazendo palavras para nós diretamente da eternidade. Está nos ensinando como entrar. Está nos dando os passos de como entrar. Nós vamos entrar. Nós vamos entrar. Demorou tanto, irmãos, para nós vermos. Agora nós vimos. Estamos claros. Falta pouco. Vamos seguir nos santificando. Mas vamos seguir também pregando o evangelho. Nós temos que salvar pessoas. Tem que ter pessoas nos nossos altares. Nós temos que seguir evangelizando. Nós não podemos parar. Não podemos só receber essa palavra. Nós temos que sair. Eu estou rogando a vocês, saia. Agora em fevereiro, fale para Deus, eu quero uma alma, eu quero 10 almas. Eu não sei. E você vai atrás. Elas não vão vir para você, você vai atrás. Use seu celular, mas vai também presencial. O Senhor quer frutos. O Senhor está nos chamando para dar frutos. Você pode dar frutos. Você tem frutos dentro de você mesmo. Dê frutos. Vá num hospital. Vá numa cadeia. Vá cuidar das crianças. Veja se tem viúvas, órfãos. Tem algum projeto? Comece agora o mais rápido possível. Abre uma célula. Numa casa. Marque um dia por semana. Vai lá. Você precisa ir numa célula. Você precisa fazer uma reunião. Se você já tem uma, abre mais uma. Tenta agora, nesse momento importante, tenta juntar pessoas. Fale desse evangelho. As pessoas estão aí, na sua cidade. O Senhor quer salvar pessoas. E Ele quer usar você. Ele quer que você saia, que você reúna pessoas. Ah, mas eu não sou pastor. Não importa. Vai igual. Eu não sei falar. Vai igual. Vai igual. Deus está te buscando. Deus está te procurando. O Senhor vai te usar. O Senhor quer te usar. Não perca mais tempo. Vamos levantar novas pessoas. Vamos levantar novos altares. Vamos levantar novas igrejas em casa. Vamos levantar novas células. Você precisa de um projeto para fevereiro. Não fique parado. Não fique contente com o que você tem. Só uma família tá bom. 2 famílias. Não! Vá atrás de mais alguém. Vá atrás. Deus vai te usar. O Senhor quer te dar uma 3ª família, uma 4ª, uma 5ª família. Deus quer pôr um povo para você cuidar. Deus quer levantar um povo para você cuidar. O Senhor está te chamando a sua família. Eu quero conduzi-los em um arrependimento. Amado Senhor, diante dos céus, eu reconheço, Senhor, a minha carnalidade. Sou um carnal. Senhor, sou um pecador. Eu nasci em Adão, Senhor, e eu reconheço que herdei o pecado, a condenação e a morte de Adão, desse primeiro homem, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu já nasci em pecado, caído, a morte, Senhor, me governando. Senhor, mas quando eu comecei a crescer, eu continuei pecando, Senhor. Eu continuei pecando. É como aquela árvore, Senhor, que é Adão, mas os frutos dessa árvore sou eu. A natureza que eu herdei me levou a seguir pecando. Eu me arrependo, Senhor, porque eu ainda sou um pecador caído. Senhor, eu também vivo me justificando. A carne, Senhor, me leva a me justificar. A carne, Senhor, não me deixa morrer. A carne, Senhor, não me deixa tomar a cruz. A carne, Senhor, me leva
Senhor, a amar o meu ego. A carne me leva a amar a mim mesmo. Eu me arrependo, Senhor, por viver tanto tempo na minha autojustificação, na minha carne. Eu me arrependo, Senhor, por confiar na minha carne. Eu me arrependo, Senhor, por ainda a carne me influenciar. Oh, por ter pilares na carne em mim. Poder da carne em mim, eu me arrependo, porque eu me tornei um que vive me justificando, que não aceita repreensão, não aceita correção, que não quer ajuda. Oh, Senhor, eu me arrependo, Senhor. Também, Senhor Jesus, eu me arrependo profundamente, Senhor, porque o Senhor é santo 3 vezes, e eu ainda sou imundo, impuro, sou um pecador imundo, impuro. Eu me arrependo, Senhor. Pai, eu oro por cada um que está nessa sala do Zoom. Eu oro pelas suas famílias. Eu oro para que o Senhor os conduza em um profundo arrependimento, um arrependimento de santidade. Eu oro para que o sangue de Jesus venha sobre a minha vida e a vida de vocês. Eu oro para que o Espírito Santo venha sobre nós, o Espírito Eterno, o Espírito Santo Eterno, para trazer mais santidade para nós, mais justiça para nós, para nos trazer para o padrão da conformação, o padrão da plena filiação. Eu oro para que as suas vidas, os seus ministérios, possam ser ministérios frutíferos, para que os seus ministérios, você, a sua esposa, o seu lar, seja frutífero. Eu oro para que agora em fevereiro vocês alcancem uma grande quantidade de frutos. Eu oro para que vocês usem a rede que está nas suas mãos para vocês pescar. E vai vir peixes bons e peixes ruins. Eu oro para que vocês não escolham os peixes, deixe o Senhor separar. Eu oro para que vocês tenham espírito de guerreiro, espírito de evangelismo, espírito de sair, espírito de interpretez, espírito de poder, para que vocês desbravem e que vocês conquistem novos territórios, conquistem novos frutos para seus altares, para suas casas, para as reuniões de casas, para as células, para a igreja em casa. Eu oro para que os seus altares sejam frutíferos. Eu oro para que aqueles que ainda não levantam altar, que levante altares e que sejam altares frutíferos, altares cheios de frutos. Eu oro para que aqueles que estão buscando alugar locais, para que vocês consigam alugar o local no poderoso nome de Jesus. Eu oro para que em fevereiro Deus dê muitos frutos para os senhores, para que os senhores levem esse evangelho para muito mais pessoas, porque em sua cidade os senhores são os únicos que têm essa mensagem. Vocês são as colunas e base da verdade que sustentam esse evangelho restaurado, que sustentam o púlpito restaurado, que sustentam o altar restaurado, que sustentam o sacerdócio restaurado. Eu oro pelos senhores no poderoso nome de Jesus, no poderoso nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Eu gostaria de agradecer a todos os senhores. Eu queria passar a oportunidade, se quer falar alguma coisa, um sentimento da parte de Deus sobre o que foi falado, por favor, abra o seu microfone, em alguns minutos, resuma para nós, no poderoso nome de Jesus. Eu estou aqui de celular, talvez se os senhores levantar a mãozinha, eu não vou ver. Só abrir o seu microfone e falar, tá bom? Amém.